Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento Adonai no seu lar com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração do meio-dia. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 5 de Isaías que vão dizer: Ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, dos que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair duas águas, águas doces ou águas amargas. Nós que temos o Espírito Santo, devemos ser da fonte que gera vida, não é? Que sai as águas doces, as águas do Espírito. Águas que fluem do rio do trono de Deus. Jesus já disse, né? Aquele que tem sede, vem a mim e bebe, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio de Deus, que é nada mais do que o Espírito de Deus habitando dentro de nós, ele nos faz produzir aquilo que é doce, aquilo que é vida, não é? Deus tem compromisso com os que têm compromisso com ele, e aos que me honram, a esses honrarei. Deus ama os que amam a verdade, que praticam a justiça, que falam de paz ao seu próximo. Deus ama aqueles que são compassivos, misericordiosos. Aleluias. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. A ti eu elevo a minha oração, a minha adoração, a minha súplica, o meu clamor. Diante de ti eu me coloco na brecha como atalaia do Deus vivo, para buscar a tua face, para trazer o céu, Senhor, para as nossas vidas. Peço que venha o teu reino sobre nós e seja feito, ó Deus, a tua vontade. Eu invoco os poderes de Deus, os dominadores do céu, o Espírito Santo de Deus com as suas miríades de anjos, os principados e potestades do céu, a virem guerrear juntamente comigo as minhas guerras e as guerras do teu povo. Que os anjos do Senhor, Senhor, entrem, Pai, ó Deus, em posição para guerrear as guerras da igreja, da nação e da família. Que o Senhor visite nesse momento de leste a oeste, de norte a sul desse país. Eu oro pelo perdão dos nossos pecados, porque eles fazem separação entre nós e ti, e faz com que o Senhor esconda de nós o seu rosto. Nós queremos, ó Pai, ter uma aliança contínua, diária contigo. Santifica as nossas vidas, leva-nos à medida e semelhança do teu Santo Espírito. Coloque o capacete da salvação nas nossas cabeças nessa hora, Espírito Santo, e nos ajuda pelo escudo da fé a apagarmos todos os dardos inflamados do maligno. Eu chamo a presença do Deus Altíssimo para que passe em revista com os santos anjos em cada um dos lares, que passa, Deus, ó Senhor, uma vassoura santa, lançando fora todo o mal, todo espírito opressor que fica à espreita do caminho, todo possessor, todos aqueles que são pagos muitas vezes para irem para lares, destruírem famílias ou empresas. Que o Senhor passe uma vassoura santa dentro das empresas, aonde essa oração chegar, aonde estiver um coração disponível, Deus, uma pessoa que está unindo a fé dela com a minha fé, que o céu chegue para fazer aquilo que só o céu pode fazer. Eu oro e clamo, Deus, para que nesse dia o Senhor nos esconda em ti, nos guardando, Deus, debaixo das tuas sombras protetoras, guardando-nos, Deus, debaixo das tuas asas. Está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação, e nele confiarei. Que está escrito, Pai, que aos teus anjos o Senhor dá ordens a nosso respeito para que nos guardem em todos os caminhos. Senhor, e os anjos nada mais são do que dispenseiros de Deus e em serviço daqueles que temem a Deus. Eu clamo pelo temor do Senhor nos nossos corações. Eu clamo para que haja o tremor do Senhor, para que haja o reconhecimento de que Tu és a majestade santa, o adorado das nações, o desejado de todos os povos, aquele a quem pertence a majestade, o domínio, a autoridade, a soberania e o poder. Diante de ti, Deus, eu me curvo com o meu espírito, alma e corpo. E eu peço, Senhor,
e clamo pela tua misericórdia na vida, Senhor, daqueles que estão presos por cadeias, por correntes, por algemas espirituais, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão, Senhor, atravessando, Senhor, dias difíceis, momentos de adversidades, pessoas que estão, Senhor, lidando contra o reino espiritual das trevas, pessoas que estão sendo oprimidas, que estão, Senhor, sofrendo tormentas, pessoas que estão sendo, Deus, aí, Pai, oh Deus, atacadas por espíritos malignos. Tua palavra diz que há poder no sangue de Jesus, que Jesus disse que ele via Satanás como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, mas eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas. Senhor, o Senhor nos deu poder sobre todo o poder das trevas, para pisarmos a cabeça da serpente e a cauda do escorpião, e nada nos fazer dano algum, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e sinais que nos seguiriam, Deus. Senhor, que colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Que se manifestem os filhos do reino, que se manifestem os filhos da luz, que se manifestem as pessoas cheias do teu Espírito Santo, ousadas, intrépidas, aptas a desfazerem as obras do diabo. Pessoas separadas e consagradas a ti, Senhor, que tem uma vida de retidão na tua presença. Eu oro, Senhor, pela vida dos intercessores, dos missionários, dos evangelistas, daqueles que se deixam gastar, Senhor, pela vida do seu próximo, do seu semelhante, que se colocam, ó Deus, no lugar da retaguarda, Senhor, que se coloca no lugar da brecha, que muitas vezes sofre ataques terríveis, Deus. Eu oro nesse momento, Deus, para que o Senhor nos fortaleça e nos capacita a fazermos aquilo que o céu nos vocacionou e direcionou, aquilo que o céu nos entregou, Pai. Eu oro e peço também, Deus, pela vida, Deus, daqueles que se achegam a nós para pedir orações, para pedir, ó Deus, ajuda. Eu oro pelos inscritos deste canal. Eu oro em nome de Jesus pela vida dos ouvintes desse canal, por cada nome representado, por cada família representada, por cada necessidade de cada uma das famílias. Que o céu chegue hoje com a provisão, que o céu chegue com o livramento, que o céu chegue com a resposta, com o abrir das portas, com a cura. Que o céu chegue hoje dando sentenças e decretos a respeito do teu povo. Que anjos poderosos de guerra, anjos que pertencem ao exército do Deus vivo, estejam ao nosso lado, ao nosso derredor, Senhor, que estejam como nossa retaguarda, por trás e à nossa frente, Deus, em nome de Jesus, por cima, Deus, para nos livrarmos de toda retaliação. Quando o inimigo das nossas almas nos procurar, que ele não nos encontre, Deus. Em nome de Jesus, ilumina os nossos rostos, que sejamos cheios da luz de Deus, Pai. Está escrito que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu oro nessa hora, Deus, pela vida, Senhor, daqueles que estão fracos, daqueles que estão desanimados na fé, daqueles que cogitam entre dois pensamentos. Eu oro em nome de Jesus e repreendo todo espírito que fica ao nosso derredor, de acusação e de morte. Caia por terra os inimigos invisíveis de Deus. Caia por terra os inimigos invisíveis de Deus. Caia por terra os inimigos invisíveis de Deus. Está escrito na palavra do Senhor que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que se fez maldito por nós, carregando sobre si o peso da nossa condenação, levando sobre si a vergonha do nosso pecado, aquele que diz está consumado. E no nome de Jesus eu repreendo todo o mal que se levanta contra nossas casas, nossas famílias e as nossas vidas. A nossa aliança é com Deus do céu. E o Senhor tem para nós uma vida abundante. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nesse dia venha refrigerar a alma do teu povo. Que o Senhor venha sarar o coração ferido. Curar dos traumas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sarar a alma batida, Deus. Tirar o angustiado do lugar da angústia, do lugar da tristeza, do lugar da solidão, do lugar da tormenta, do sofrimento, e levá-lo a um lugar espaçoso, a um lugar de paz, de alegria, de comunhão, de revestimento de Deus, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos revista com teu manto de justiça, de poder e graça,
que o Senhor nos ajude e nos sustente até que o Senhor venha. Visita nossos filhos, Deus. Visita nossos maridos. Visita nossos bens, a vida dos nossos animais. Visita a cada uma de nós, a cada um desses que oram, Deus. Homens, mulheres, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor traga a comunhão, a unidade. Que o Senhor traga a paz de Cristo para dentro dos lares. Que o Senhor traga a quietude do teu Espírito. Que todo espírito de confusão de rosto, de contenda, de destruição, de morte venha cair por terra. Que toda manipulação demoníaca, Senhor, nas mentes venha cair por terra, Deus. Que o Senhor venha repreender todo espírito de sedução e manipulação. O Senhor nos deu espírito de ousadia, de poder e de moderação. E o Senhor nos chamou para sermos os influenciadores, os agentes de Deus, aqueles que fazem a diferença nessa terra, que são conhecidos pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus, que se levantem os homens e mulheres de Deus nessa terra, nesse momento, Deus, em favor daqueles que se encontram, Pai, perdidos e cativos. Eu oro pela santificação e a pureza dos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus pelas virtudes do Teu Espírito em nós, para que o Senhor nos ajude a produzir o fruto do Teu Espírito, a fim de que esse fruto produza a 30, a 60 e a 100 por um. Eu oro nessa hora, Deus, por saúde nas nossas mentes, por saúde, Deus, Senhor, nos nossos corpos. Que o Senhor nos livre das doenças mentais e das doenças físicas. Que a mão poderosa de Cristo, do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, seja colocada nesse momento, por meio do Espírito, nas nossas cabeças. Que do alto das nossas cabeças, à planta dos nossos pés, nós sejamos revestidos de poder, purificados, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade que atua na ordem espiritual, na ordem física, venha cair por terra. Todos os espíritos que atuam para causar sofrimento e dor, venha cair por terra. Que o Senhor visite nas cidades e nos campos. Que o Senhor passe, Deus, nas capitais e nos interiores. Em nome de Jesus, que o Senhor passe, Deus, sobre a fronteira desse país. Que o Senhor visite também vidas em outros países, nos 5 continentes da terra, aonde essa oração chegar, aonde estiver um coração que é quebrantado e contrito, um ouvido disposto, Senhor, a ouvir essa oração e a orar junto, que o céu chegue para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu repreendo em nome de Jesus todos os opressores na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, todos os espíritos que vêm para abater os nossos jovens, para diminuí-los, para oprimi-los, para levá-los ao lugar da vergonha, do opróbrio, do desprezo e da humilhação. Vai caindo por terra os inimigos invisíveis de Deus. Que o Senhor levante, Deus, no meio dos nossos jovens fortes, valorosos, tementes a Ti, ousados, cheios do Teu Espírito Santo, que sejam segundo o coração de Deus, que atraiam a Tua atenção como foi Davi, Deus. Aquele jovenzinho que atraiu a atenção e o coração de Deus. Que o Senhor faça dos nossos como o Senhor fez, Senhor, na vida de José, na vida de Daniel, dos seus amigos, na vida, Senhor, Deus, de Davi, Pai. Que o Senhor levante os nossos com mão forte, Deus. Braço forte é o Senhor. E agindo o Senhor, quem impedirá? Que todo espírito de tranca-rua, que todo espírito do Exu da morte, que todo espírito do tranca-caminho, do barra-caminho, do impedimento, da amarração das portas fechadas, que todo espírito de destruição e morte caia por terra da vida dos nossos filhos. Eles são a herança bendita do Senhor nas nossas vidas. E tudo que Deus nos dá é bom. Nós seremos alegres, mães de filhos e pais de filhos ao redor das nossas mesas. Nós receberemos novas de alegria todos os dias, porque o céu tem uma vida para nós. O reino de Cristo não é deste mundo, e nós somos inseridos no reino dos céus, acima de principados, de potestades, de dominadores desse mundo tenebroso e acima dos espíritos da maldade. Nós não estamos mais sob o domínio e o governo das trevas. Não somos lançados à própria sorte. Sabemos de onde viemos, porque estamos aqui e aonde chegaremos. Nós temos uma pátria, um lugar de origem. Estamos aqui, Deus, de passagem como peregrinos. E devemos levar as coisas com mão leve, Deus. Que nós não venhamos juntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem são capazes de corroer e destruir, Senhor. Mas que o nosso tesouro esteja diante de Ti nos céus, Pai. Senhor, onde há recompensa, há galardão,
a enxugar das lágrimas, Deus. Há uma vida eterna com o Cristo ressurreto, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos revelou o propósito da redenção. Obrigado porque o Senhor nos remiu, Deus. Obrigado porque o Senhor nos vestiu com vestes de louvor e óleo de alegria em vez de cinzas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor, através do jugo, Senhor, de Jesus Cristo, o Senhor quebrou o jugo nas nossas vidas. Está escrito que o jugo será despedaçado pela unção. A unção do Espírito, Pai. Que essa unção que despedaça o jugo e quebra a canga do inimigo das nossas almas esteja sobre nós e os nossos. Eu oro pelos nossos familiares. Eu oro pela nossa parentela. Eu oro pela nação brasileira. Que o Senhor visite as dores e os temores do coração dos teus filhos. Que o Senhor chegue para dar a resposta. Se cura, cura. Se salvação, salvação. Se libertação, libertação. Se portas abertas, portas abertas. Se restituição, restituição. Se reconstrução, reconstrução. Se milagres, milagres. Se maravilhas, maravilhas, Pai. Tu és o Deus que opera no invisível, fazendo o impossível. Aquilo que ninguém mais pode fazer, o Senhor faz, Pai. Tua palavra diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, Deus. Olha por esse que está, Deus, angustiado. Olha, Espírito Santo, em nome de Jesus, por esse que se encontra totalmente perdido, Deus. Por esse que se encontra sem esperança, Deus. Que ele possa olhar para o alto, para ser iluminado, Deus. Está escrito que desde os dias de João Batista, faz-se violência pelo reino dos céus. E só os que se esforçam apoderam-se dele. E eu me esforço em trazer o reino de Deus para essa nação. Senhor, que o Senhor tome os ares da nação. Que o Senhor nos entregue os limites e as esferas espirituais. Que os seus exércitos de guerra, anjos de guerra que guerreiam, Deus, por esta nação se posicionem e entrem na guerra e na batalha. Que o Senhor nos livre dos propósitos malignos para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Que o inimigo das nossas almas não veja o plano dele cumprido em nós, antes que sejam frustrados os planos e as intenções do maligno. Que nenhuma arma forjada ou ferramenta preparada contra nós venha prevalecer. Que o Senhor venha entrar, Senhor, nos cenários da nação, no cenário político, nos poderes da nação, nos governos, na saúde, na segurança, na economia, na educação. Que o Senhor entre nas forças armadas, nas repartições públicas e privadas dessa nação. Que o Senhor dê ordens, Pai, a respeito da nação. Senhor, que todo principado que se levanta de bancarrota, de caos e de anarquia, de violência, de morte, venha cair por terra. Que o Senhor nos livre das astutas ciladas de Satanás. Que o Senhor livre a nação brasileira do envenenamento, da vergonha e do opróbrio dos seus inimigos, do assombro e do assovio, Senhor, porque é isso que Satanás quer fazer com essa nação. Mas aqui existe um povo Senhor, disposto de boas obras, existe uma igreja que ora. E nós cremos que o Deus do céu nos dará essas respostas no seu devido tempo. Eu creio, Pai, que o Senhor já está agindo com braço forte a nosso respeito. O Senhor nos faz saltar muralhas e desbaratar o exército e o poder do inimigo. Que nesse momento, Deus, todo o mal que tentar se levantar, todos os espíritos que atuam na feitiçaria, na macumbaria, no encantamento, na bruxaria, no satanismo, toda obra, Senhor, de encruzilhadas, de cemitérios, de matas virgens, cachoeiras e centros de macumba, venha ser repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor se levante com a tua luz e faça com que as trevas venham retroceder. O Senhor é um Deus que não perde guerras. O Senhor não é um Deus que não perde batalhas. Sabaó é o seu nome. O Deus das guerras, o Deus das batalhas. Que o Deus Adonai, Elohim, El Shaddai, o Jireh, o Shalom, o Rafá, venha se levantar nas nossas vidas. Aquele que é a nossa paz, a nossa bandeira. Aquele que é, Senhor, o Deus da guerra, a nossa justiça, o Tzitzikeno. Aquele que é, Pai, Senhor, o Elohim, o El Shaddai. Senhor, que se levante em nosso favor. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem nós confiamos, em quem nós somos salvos e em quem está a nossa esperança. Em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor visite a igreja brasileira e a igreja espalhada em todas as nações da terra.
Que o Senhor levante um povo forte, destemido, ousado, cheio de poder. Que o Senhor levante a voz profética de João Batista. Que o Senhor levante os Samuéis, os Eliseus dessa nação e desse tempo e dessa geração nas nações, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Deus, possa olhar para nós, Deus, e ver se há em nós algum caminho mau e nos fazermos trilharmos os caminhos eternos. Pai, visita hospitais públicos e privados. Visita, Deus, os doentes, os enfermos. Visita os atormentados de espírito. Visita o desempregado abrindo-lhe uma porta. Visita aquele que está em situação de rua, restaurando-lhe a sorte. Visita o que está preso e encarcerado. Se eu ainda que esteja preso no seu corpo físico, que a sua alma seja livre para te servir em espírito e em verdade. Que o Senhor levante os seus valentes dentro de cadeias e presídios, homens e mulheres, que possam te conhecer e saber que tu és o único Deus verdadeiro. Senhor, que o inimigo da nossa alma e das suas almas, Pai, desses que estão presos, que estão em centros de reabilitação, em casas de recuperação, saiba que o Deus do céu se levanta em favor do oprimido, em favor do abatido, em favor do preso em cadeias e algemas espirituais. Que o Senhor coloque o teu povo em liberdade. Eu oro pelos filhos dos crentes, eu oro pelos filhos dos cristãos, aqueles que estão presos em correntes de vícios. Que o Senhor livre nesse dia dos vícios nas drogas, Senhor, nos jogos de azar, no cigarro. Que o Senhor livre dos remédios, do vício em remédios de tarjas pretas. Que o Senhor nos livre dos remédios, Pai, do vício em remédios, em químicas, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre dos vícios, Pai, em comida, dos vícios na imoralidade, na promiscuidade sexual, no adultério, na prostituição. Que o Senhor restaure lares e casamentos nessa tarde. Que o Senhor visite alianças nesse dia. Que o Senhor converta o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Que nesse dia o Senhor chegue para trazer a resposta financeira na vida do teu povo, multiplicando moedas, abrindo caminhos diante deles. Que o Senhor, Deus, possa colocar a semente na mão do que semeia e pão na mesa do que come. Olha pelo menos favorecido. Olha pelo menor abandonado, pelo órfão, pela viúva. Olha, Deus, por essa mulher que precisa de um milagre financeiro. Que uma ordem seja dada nos cartões de créditos, nos boletos, na conta bancária. Faça um milagre de multiplicação, Deus. O Senhor é Deus que multiplicou pães e peixes nos dias de Jesus. E o Senhor é Deus que multiplicou 20 pães para 100 homens nos dias de Eliseu. Tu és aquele que tirou a morte da panela. Por meio, Senhor, da palavra do profeta, Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Visita essa que está em necessidade, como o Senhor visitou a viúva do profeta, do discípulo do profeta, Deus, e trouxe uma multiplicação no azeite na casa dela. E como o Senhor visitou a viúva de Elias, trazendo multiplicação na farinha e no azeite. Traga multiplicação na vida dos teus filhos. Pai, visita empresários, lojistas, comerciantes, representantes comerciais, vendedores. Visita, Deus, a indústria e o comércio dessa nação e restaura a sorte da nação, Deus. Muda seu quadro do teu povo, Deus. Ajuda essa nação. Eu aproveito para orar, Senhor, pela salvação dos perdidos, dos cativos e dos oprimidos, nos 5 continentes dessa terra. Que o Senhor visite os povos não alcançados. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, as etnias. Que o Senhor faça com que o evangelho avance, Deus, nos países da janela 1040. Que o Senhor ajude as famílias missionárias, os evangelistas que foram enviados, as bases missionárias, as famílias que encabeçam missões. Visita a família Lindório, a família do Davi Botelho, a família Brandão. Visita a Finlândia, Deus, visita a África, visita a Ásia, a Europa, a Oceania. Visita Bangladesh, tira o povo da miséria naquele lugar, Deus. Visita a Colômbia, visita a Espanha. Visita, Deus, em nome de Jesus, Pai. Com misericórdia e mão forte, o povo venezuelano, aqueles que atravessaram terremotos por esses dias, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Que a tua misericórdia se estenda a todas as nações da terra. Que perdidos e cativos encontrem ao Senhor. Que saiam do budismo, do islamismo, do hinduísmo, das seitas, das heresias, das falsas religiões. Que reconheçam que Jesus está às portas. Que a tua palavra está se cumprindo. Pai, que os dias são
tempos trabalhosos, mas que o Senhor é Deus para guardar e livrar aqueles que temem o teu nome. Olha para nós com olhar de misericórdia e nos socorra nesse dia. Olha pelos nossos filhos e maridos, guarda eles, Pai, desde a entrada até a saída. Livra daquela que manipula, que bajula, que lisonjeia. Tira homens casados dos braços de mulheres estranhas e mulheres casadas dos braços de homens estranhos, Deus. Restaura lares, Pai, restaura casamentos. Restaura o lar da Tatiane, Deus. Tenha misericórdia da tua serva. E eu oro, Senhor, nesse momento, para que o Senhor ajude os empresários a avançarem, a progredirem, a prosperarem. Livra, Senhor, da bancarrota. Livra da falência. Livra, Deus, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito. E eu oro pela vida dos ouvintes e inscritos deste canal, pelos seus familiares, para que tudo vá bem e em tudo sejam prósperos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite, Deus, as criancinhas, os adolescentes e os jovens dessa nação e das nações, e que anjos sejam acampados ao redor dos pequeninos. Olha por aqueles que estão abandonados, desaparecidos, aqueles que estão nas mãos, Senhor, do tráfico humano. Tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, traga luz aos crimes praticados, às ocultas, Pai. Restaura a sorte do teu povo. Restaura a sorte da igreja. Livra a igreja perseguida hoje da perseguição dos homens maus e de Satanás. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que a resposta chegue na vida de cada uma das famílias. Aonde essa oração chegar, que o céu faça coisa nova e que não falte a presença de Deus e nem os anjos nos guardando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre todas as coisas te dê a paz. Eu estarei orando agora novamente à meia-noite. Orem comigo, curtam, compartilhem, comentem nesse canal e vamos fazer uma corrente forte de oração por essa nação, porque se faz necessário. Deus é Deus que responde à oração de seu povo. Ele é um Deus que não deve nada a ninguém. E quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele de todo o seu coração se volta para nós. Amém? Agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia ao Todo-Poderoso.